dia, bem-vindos, bem-vindas. A gente vai começar essa é uma reunião do Qualis que a gente tem toda segunda, terça-feira do mês, mas essa é uma reunião especial que é um lançamento da nossa campanha, né, para preparar o hospital para acreditação. E, assim, vou relembrar algumas coisas e depois eu vou passar a palavra para o professor Brasil e para uma série de colegas que vão contar para nós como que esse processo vem se incorporando dentro do nosso cotidiano. Então, de 27 de outubro a 31 de outubro, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã do dia 27, nós receberemos 5 avaliadores da Joint Commission International, que serão 5 brasileiros que já estiveram aqui no hospital, né? O Franklin, a Daphna, a Regina, a Márcia e a... Pelo amor de Deus, agora me deu um branco. O Paulo Neno, pelo amor de Deus. Tá. Enfim, todos eles já estiveram algumas vezes aqui, nos conhecem. E lembrando, assim, a acreditação não é uma prova em que os avaliadores querem que a gente rode, tá? Ela é uma avaliação onde eles querem que a gente passe. Eles têm... Todo mundo que trabalha com qualidade e segurança, é uma comunidade cada vez maior, quer que sempre a assistência tenha qualidade e segurança, certo? Bom, a gente sabe que isso é uma coisa que muda a nossa rotina, né? A gente relembra alguns padrões que a gente deveria estar seguindo, enfim, lembra, está guardadinho ali na memória, mas não consegue no cotidiano executá-los, né? E a gente vai relembrar isso para todas as equipes, né? Participando de reuniões nas áreas. Então, vocês têm o e-mail que é o Fale com Qualis, podem mandar um e-mail pedindo que a gente vá em algum momento, né? Alguma reunião, toda a reunião, um pedaço de uma reunião para falar de algumas dúvidas que as equipes podem ter. A gente tem na página, na intranet do hospital, tem lá um link para a página da acreditação, que daqui a pouco vai aparecer o modelo dela aí, e a gente vai estar fazendo uma campanha lembrando, né, de alguns padrões e discutindo nas unidades, visitando as unidades para entender as dificuldades que a gente pode ter para atender a esses padrões, essas rotinas, esses documentos, essas normas, né, que a gente de alguma forma estabelece aqui no hospital. A partir do final de setembro até a véspera, né, da acreditação, a gente vai ter um espaço ali na frente ali da entrada do Manolo, ali na frente da capela, naquela parte da escada ali, onde em alguns horários do dia e de alguns turnos, né, mais tarde, né, para também envolver a equipe da noite, a gente vai ter algumas atividades com o palco, algumas atividades de treinamento também, ou de, enfim, algumas coisas até lúdicas para a gente poder lembrar e se envolver nessa campanha, tá? De novo, né, a gente tem uma resposta excelente de todo mundo do hospital, todo mundo acho que também entende o seu papel e é comprometido, até porque é um orgulho muito grande nós sermos ainda o único centro acadêmico acreditado no Brasil pela Joint Commission, né? Num hospital público, né? Enfim, isso tudo é bem importante para nós. Então, tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso aí nessa semana. Brasil. Obrigado, Helena. Então, bom dia a todas e todos. Aqui é um momento especial, né? Esse momento aqui de integração para dar a largada para o momento, né, final, né, de preparação para a visita da JCI, buscando, então, a nossa reacreditação internacional, né? Por mais que algumas coisas elas possam parecer, né, mais recorrentes, mais antigas, e outras relativamente novas, e sempre, né, que a gente vai para um momento desses, meu primeiro momento como presidente conduzindo, né, o processo de reacreditação, sempre há coisas novas, né? Então, acho que é importante a gente lembrar de elementos que são já muito bem estabelecidos na instituição e outros que eventualmente sejam novos para que a gente possa ter alguma atenção nesse sentido. Eu só queria pautar algumas coisas rapidamente. Eu acho que a primeira, né,
indo no embalo do projeto Memória HCPA, né, os primeiros movimentos relacionados a uma preocupação institucional em ter padrões de qualidade e segurança assistenciais que envolviam preocupação com padronizações de modelos nacionais e internacionais, envolvia ter certificações e acreditações que fossem reconhecidas nesse âmbito, remetem ao século passado, né? Então, no final dos anos 90 que começam esses movimentos e, a partir daí, se começa uma construção institucional, né, com a criação das comissões, do Qualis, toda uma construção de uma cultura organizacional voltada à qualidade e segurança do paciente, mas também, né, sendo balizada por esses padrões que possam ser certificados e aí, então, a instituição ser reconhecida. No caso, né, o grande movimento, a grande aposta institucional foi ser reconhecido pela Joint Commission International. Então, são questões que remetem a muito tempo, né, e por isso elas trazem, né, uma tranquilidade também em relação a esse processo, no sentido de que a instituição há muito tempo trabalha com padrões que são reconhecidos internacionalmente, é o nosso dia a dia. É uma cultura que se estabeleceu de uma forma tão bem sucedida, né, na instituição, que aqui também a gente vai pautar questões que vão para além, né, da própria acreditação ou da JCI. É um amadurecimento institucional que extrapola essa necessidade da acreditação e que a gente enxerga no nosso dia a dia. Alguns testemunhos vão ser dados aqui. Então, há realmente, né, um estabelecimento de uma cultura organizacional, de padrões de excelência que são importantes. Então, receber a visita da JCI é um ponto de atenção, é um ponto de preparação, mas não difere em nada do que a gente vem fazendo há um quarto de século, mais ou menos, né? Essa é a nossa vida institucional aqui dentro. Mas, como todo jogo, né, eu já mencionei isso em outros fóruns, como todo jogo, como toda competição, como toda preparação para um evento importante, é o momento da gente olhar, né, a regra do jogo, prestar atenção nos pontos de construção para receber essa visita, né, entender o processo, porque sempre o regulamento muda, sempre algumas variáveis elas são modificadas e a gente tem que estar preparado para isso, para não ser surpreendido e também para mostrar para os avaliadores a dedicação com o momento. Eu acho que isso é importante, né? As pessoas vêm nos visitar, vêm nos avaliar, uma instituição internacional vem nos avaliar, nós temos que mostrar que nós nos importamos com isso. Isso também é tão significativo como o restante. Por fim, do último processo de acreditação para cá, nós tivemos um pouco mais de 2.500 contratações. Dessas 1.000 vagas são novas, né? Então, entre saídas das pessoas, né, distratos, aposentadorias e vagas novas, nós tivemos de janeiro de 23 até o momento atual a entrada de 2.500 pessoas novas na instituição que não passaram por um processo de acreditação. E aqui está um papel individual nosso, né, de poder reconhecer essas pessoas, né, e poder ajudá-las nessa preparação, explicando o que trazendo tranquilidade, né, podendo apoiar numa experiência que é nova, né. Então, se a gente considerar, né, esse contingente de pessoas que estão, né, experimentando pela primeira vez esse processo de acreditação, não deixa de fazer parte desse processo mais próximo agora, de preparação na reta final, no momento, né, que se aproxima, de nós ajudarmos e apoiarmos as pessoas que não tiveram essa experiência. Eu vou passar adiante aqui, né, então queria agradecer a presença de todos, colocar a diretoria executiva, né, todos os meus colegas de direção estão aqui, para que a gente possa ajudá-los, apoiar todas as ações que são referentes a esse momento, né, entendendo
que todos os coordenadores de capítulo, gerência de risco, quais eles têm o apoio incondicional e que esse apoio incondicional da direção ele se transmite para todas as áreas do hospital. Por fim, fazer um convite, né? Hoje nós celebramos o Dia Nacional dos Direitos Humanos, 3 anos da publicação da nossa Carta de Compromisso com Respeito. Então, existe uma ação no Saguão acontecendo, né? E esse compromisso com respeito, né, com a dignidade humana, com os direitos humanos, que é um direito de cada um de nós e um dever de todos nós institucionalmente de promover o respeito dentro da instituição e fora dela, né, sermos vetores e propagadores de um princípio, de um valor tão significativo e importante para a nossa sociedade. Então, essa ação está acontecendo, ela acontece agora ao meio-dia e vai se repetir no final do dia. Então, obrigado a todos e vamos lá, vamos acreditar o hospital mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, professor Brasil. A gente agora vai ver o vídeo, né, da campanha e depois a gente vai convidar algumas pessoas para conversarem conosco. No hospital, nada acontece sozinho. Cada cuidado, cada gesto, cada rotina é parte de algo maior. Somos muitas histórias que se encontram, muitas mãos que trabalham juntas. E é dessa união que nasce a excelência. Em 2025, vamos em busca da reacreditação internacional, um reconhecimento que valoriza a nossa qualidade, a nossa segurança, o nosso compromisso. E que só é possível porque você faz parte disso. Porque quando cada uma e cada um faz o seu melhor, o cuidado se multiplica e a excelência se constrói. E juntas e juntos fazemos a diferença. Somos a soma do que fazemos. Acredite na transformação. Vamos. Eu e o Ricardo agora vamos convidar a Mariana, médica da medicina interna, a Gabriela, farmacêutica da DIP, Érica, enfermeira do CTI, Rochelle, nossa física, e a professora Luciana, coordenadora da DENS, para conversarmos um pouquinho. A gente lançou uma provocação para que as gurias... Vocês sentam no meio? Eu fico na... Pode. Essa cadeira vermelha assim no meio, ficou meio... Bom, a ideia... A provocação foi que as gurias pudessem falar um pouco sobre como que essa cultura que foi se estabelecendo, como o Brasil bem lembrou, há 25 anos, um pouco mais, no hospital, né, ajuda a gente a promover as mudanças, né, e ela se encontra com, né, toda a nossa capacidade, qualificação e a nossa vontade também de mudar nossos padrões, assim, e não só atender aos padrões de acreditação. Então, Gabriela, queres começar a falar? Olá, bom dia a todos. Então, gostaria de agradecer, né, esse convite para participar, né, desse momento, prestando um relato, né, assim, como colaboradora do hospital, mas também como pesquisadora. Então, eu sou a Gabriela, sou assistente de pesquisa, né, trabalho há 11 anos na diretoria de pesquisa. Então, esse processo todo da acreditação eu tive a oportunidade, assim, já ainda, né, quando eu atuava como pesquisadora, mestranda, doutoranda aqui na instituição, então acompanhei os primeiros processos de acreditação como pesquisadora e depois, né, como colaboradora, né, contratada. Então, acho que na pesquisa, esse processo todo nos faz entender que a pesquisa ela é integrada, né, a todas as outras ações institucionais. Então, acho que alguns anos atrás, acho que se tinha um pouco uma ideia de a pesquisa é algo que acontece no Centro de Pesquisa Experimental, no Centro de Pesquisa Clínica. Ela tem todos, né, os aspectos éticos, metodológicos, regulatórios para serem seguidos, mas acho que tinha um pouco essa ideia assim, de algo separado, né, de toda a questão assistencial. Assim.
Então, acho que o processo de acreditação para a pesquisa, ele trouxe toda esse compromisso de todos de entender que a pesquisa é integrada a todos os outros processos institucionais, né? Então, a gente tem que olhar para todo o processo de pesquisa, né, com essa visão de melhoria dos processos, né, olhando as questões de qualidade, as questões de segurança, né, mas entendendo que a pesquisa ela acontece em muitas áreas aqui do hospital. Né, hoje eu tenho a oportunidade aqui de estar com várias pesquisadoras também, né, as meninas que vão falar são pesquisadoras, e acho que é isso que a acreditação trouxe, essa ampliação do olhar, da gente ver a pesquisa integrada e para além dos aspectos éticos, metodológicos, regulatórios, mas para a gente olhar as questões de segurança envolvidas. Né? Ao longo dos anos, a gente teve a oportunidade de criar uma subcomissão de qualidade e pesquisa. Né? Isso foi em 2018, depois por alguns anos eu fui coordenadora, né, dessa subcomissão. E o quanto, então, todo esse processo de acreditação, esse olhar do núcleo de segurança, por meio da subcomissão de segurança e qualidade na pesquisa, a gente conseguiu ampliar esse olhar. Né? Então, ter acesso a ferramentas que antes, né, não se usava, né, também para olhar os aspectos da pesquisa, né, a possibilidade de dialogar melhor com os pesquisadores, então, com os grupos, né, entendendo que quando, né, se avalia uma notificação de evento adverso, por exemplo, né, a gente está querendo ver todo um processo de melhoria, né, não é uma questão de culpabilização, nem nada do tipo. Né? Então, eu acho que a acreditação nos traz isso, né? Essa possibilidade de rever processos, mas no momento que todo mundo tem esse comprometimento, fica muito mais fácil de dialogar, né? De fazer assim, a revisão de todos esses aspectos, né? De uma forma mais ampla. Então, acho que a acreditação ela trouxe, né, ações pontuais, assim, né, a criação da subcomissão de segurança e qualidade, a possibilidade de rever a nossa prescrição, né, de pesquisa também, ela está mais integrada, prescrição informatizada de pesquisa. Então, acho que são pequenas ações, né, que depois no dia a dia se refletem, então, né, na qualidade, na condução das pesquisas. Então, acho que passar a palavra para os colegas, mas realmente eu acho que é um processo que todo mundo tem que se aprofundar um pouquinho mais. Tem um material lindo da campanha, tem vários temas principais. Queria dizer para vocês que todos perpassam a pesquisa. Então, vocês não vão achar ali no hot site algo específico exatamente por isso, porque todos aqueles temas, eles são importantes, né, no processo de condução da pesquisa. Então, convido todos os colaboradores, pesquisadores a conhecerem. Fico à disposição também para qualquer contribuição, esclarecimento, para quem quiser entender um pouquinho mais aí da acreditação. Obrigada, Gabriel. Vou passar para a Rochelle. Fugi da cadeira vermelha, né, mas vamos começar. É uma imensa honra estar aqui, né, e uma imensa responsabilidade em estar representando um time da diretoria administrativa, que é um time multi, e que fica nos bastidores, muitas vezes, de todo o processo assistencial. Né? O que exatamente significa, né, essa acreditação? É a oportunidade que a gente tem, por exemplo, né, nós que somos dos bastidores, em estar trabalhando além daquilo que a gente já está acostumado a trabalhar, que são as questões de auditoria externa, de legislação, né? Todos nós aqui sabemos que temos que contar com isso, né? Mas a gente consegue, com a acreditação, trabalhar no protagonismo de algumas ações de segurança que estão sendo temas internacionais e que o manual traz para que a gente possa trabalhar já de uma forma mais segura dentro do hospital. E aí eu posso citar assim, algumas ações importantes, né? A gente teve aqui o protagonismo do laser, por exemplo, do cuidado da segurança e qualidade na aplicação do laser dentro de uma instalação hospitalar, e serviu aí para a gente também ser modelo, né, de instituições com reconhecida qualidade, como o Hospital Sírio-Libanês, Einstein, o próprio Hospital Moinhos de Vento. Né? A gente trabalha também em outros aspectos na vanguarda, com relação à gestão de doses de radiação, com relação às questões de segurança de inteligência artificial, outras tantas aí, estou tentando localizar, mas no próprio cuidado com
a segurança contra incêndio, né, com relação aos aspectos do cuidado e prevenção ao suicídio. Né? Então, são várias ações que a gente tem da segurança das instalações como protagonista, né, além daquilo que a gente já faz, né, e já faz tão bem, né, na relação da legislação nacional. E isso tudo, o próprio manual nos dá uma estrutura de que a gente possa trabalhar isso com cuidado contínuo, né, nos olhando internamente, melhorando as nossas evidências, melhorando ali o nosso controle, né, estabelecendo melhores indicadores que façam sentido para a nossa rotina, estabelecendo metas, né, e tendo esse cuidado continuado, numa visão interligada. E daí eu trago um relato pessoal, né, eu entrei no hospital em dezembro de 2011 e no ano de 2012 a gente teve todo um preparo, né, para conseguir atingir aí a acreditação em 2013. Então, foi aquela organização da casa para receber a visita, e eu lembro da gente criar listas de verificação, né, uma auditoria interna, ainda acho que talvez um embrião do que seria a equalização, cadê Melissa? Do que seria, né, a equalização, e isso me oportunizou caminhar no hospital do telhado até o subsolo, né, conhecendo cada peça que é tão importante para que a gente possa dar a assistência de excelência que nós temos aqui. Então, assim, a JCI realmente tem um significado muito, muito importante para esses nossos processos aí da diretoria administrativa. Obrigada, Rochelle. Eu queria só fazer um comentário breve, na perspectiva do que Gabriela nos trouxe, foi na liderança da diretoria de pesquisa, na gestão da professora Patrícia e agora da professora Úrsula, foi a gente avançar verdadeiramente na perspectiva da acreditação, no seguinte sentido: projetos de pesquisa trazem muita inovação, mas também podem trazer riscos. E a inovação que foi feita nessas duas gestões, a partir dessa parceria de trabalho que a Gabriela menciona, que projetos de pesquisa, processos de pesquisa, à semelhança dos projetos de pesquisa, também trazem muita inovação, mas podem trazer riscos, a gente precisa lidar com isso da melhor forma possível, e o crédito aqui para a diretoria de pesquisa é devido. Eu queria, falando em inovação, na dimensão da segurança do paciente e da qualidade assistencial, também trazer a fala importante da doutora Mariana Falseta, que também nos ajuda a inovar num quesito muito importante para nós, que é a gestão operacional assistencial. Isso é muito importante visto da perspectiva de uma agenda dos médicos, por exemplo. Mariana, por favor. Obrigada, professor. Meu nome é Mariana, eu sou médica da medicina interna. Agradeço muito o convite para estar aqui. Meu relato vai ser breve, assim, mas eu vou lembrar um pouquinho, então, do momento da pandemia. Na época, então, lá em 2020 e 2021, a gente teve um aumento muito importante do número de pacientes internados em unidades de internação com Covid. Então, a gente teve que, por vezes, direcionar unidades inteiras para o atendimento desses pacientes e criar equipes específicas para esse atendimento específico. Então, com a escassez de leitos de UTI, a gente cada vez mais teve nas unidades de internação pacientes com perfil de UTI, com gravidade de UTI. E a gente precisou implementar uma série de medidas que permitissem que a gente tratasse esses pacientes com segurança. Isso foi possível só por ação de muitos atores. Então, assim, as equipes médicas, as equipes de enfermagem, de fisioterapia, de psicologia, de nutrição, serviço social. Enfim, posso falar aqui em números, e perdão se eu esqueci de citar algum ator dessas movimentações todas, mas a gente realmente conseguiu transformar unidades de internação aberta em unidades de tratamento intensivo, praticamente, né? Teve épocas que a gente teve mais da metade dessas unidades com ventilação não invasiva, com uma demanda muito alta de gravidade mesmo. E daí eu pensei, então, para esse relato, alguns preceitos da JCI que a gente certamente aplicou naquele contexto. Então, assim, comunicação efetiva. Todos os dias tinham pelo menos dois pontos de encontro, onde todos esses atores que eu citei se encontravam, né? Então, no início do dia, próximo das 8 da manhã, e no final da tarde, entre 5h30 e 6 horas, tinham os huddles, né? Então,
ia representantes de todas essas disciplinas, das equipes médicas, equipes de enfermagem, da fisioterapia. Muitas vezes a alta liderança do hospital estava presente, muitas vezes o professor Ricardo, a professora Helena estavam lá também. Então, equipe do TRR, equipe da pneumo do sono, da fisioterapia, lá se falava dos pacientes que precisavam ser reavaliados em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas, né? E por quem ficava nominalmente designado quem iria reavaliar esses pacientes. Então, comunicação efetiva, transição segura dos cuidados com registro, né? Tinha um documento que ficava registrado quem ia avaliar, quem ia reavaliar esses pacientes e em que momento. A capacitação contínua dos profissionais que estavam trabalhando lá é outro preceito da JCI que era aplicado na área. Então, imagina um monte de pessoas que não tinham a expertise para tratar pacientes com gravidade de terapia intensiva, tratando desses pacientes em unidades de internação. Então, a gente focou muito também na capacitação contínua dos pacientes, elaboração de protocolos de tratamento. E plano terapêutico, né? Então, assim, era claro para todas as equipes, para todas as disciplinas, o plano terapêutico e que muitas vezes era discutido com o próprio paciente. Então, assim, isso só foi possível pelo envolvimento da alta liderança, de todos esses atores que tinham vontade de fazer dar certo e, obviamente, com um cenário de fundo que é uma instituição robusta, madura na questão de segurança, com cultura de segurança estabelecida, porque muitas vezes a gente ouve assim, cultura de segurança, e a gente, no dia a dia, vê alguma coisa que outra que não está de acordo, mas a gente tem uma cultura de segurança muito forte aqui na instituição, a gente tem isso, né? E certamente isso é legado das nossas acreditações prévias e é algo que o hospital tem como pilar, então isso é muito importante e foi isso que permitiu que tudo isso fosse feito naquele cenário. Ninguém foi preparado para o que veio com a pandemia, mas a gente tinha estrutura, né? E eu acho que hospitais que não tinham a estrutura se tornaram o caos e hospitais que tinham a estrutura puderam ajudar a sociedade, salvar vidas e enfim, entregar o que a gente entregou. Certamente o nosso hospital fez isso. E mais um adendo, né? É que a gente faz tudo isso e fez tudo isso sendo um hospital-escola, né? Que torna isso ainda um trabalho ainda mais de formiguinha, porque pelo menos na parte da área médica, a cada 2, 3 anos a gente tem uma grande parte da força de trabalho que é toda trocada, né? Roda toda, porque a gente tem muito que são os residentes, né? E então assim, então a gente acaba sendo o disseminador, né, desse exemplo. Nós somos bons e nós somos exemplos e eu acho que é isso que a gente tem que mostrar ali em outubro também. Legal. Érica. Bom dia a todos, o meu nome é Érica, eu sou enfermeira do Serviço de Enfermagem em Terapia Intensiva e hoje eu vou compartilhar então com vocês alguns exemplos, né, de como o processo de acreditação impulsiona mudanças que são reais no nosso dia a dia de trabalho, né? Então eu vou começar falando de um exemplo que é bem simples, que é a identificação do paciente, né? Nós tivemos nos últimos anos uma mudança no processo de identificação. Hoje nós temos o paciente com pulseira padronizada, com nome completo, data de nascimento, QR Code, né? Que parece uma coisa simples, mas que muda muito quando a gente pensa em segurança, né? E nós conferimos essa identificação em todos os procedimentos que a gente faz, em todos os cuidados que a gente faz, né? Então, isso a gente tem um retorno de padronização e segurança no cuidado, né? Um outro exemplo, um outro avanço que nós tivemos nos últimos anos, e aí falando mais do CTI, que é onde eu trabalho, né? Tem relação com o preparo das medicações. As nossas medicações hoje são preparadas todas à beira do leito. Nós temos o que nós chamamos de carros de medicação, que ficam dentro dos boxes dos pacientes, né? Então, a equipe de enfermagem, quando prepara essa medicação, não precisa se ausentar, a gente não vê aqueles vários técnicos preparando medicação no posto de enfermagem, mas sim o técnico prepara essa medicação à beira do leito, né? E a gente acredita que esse modelo minimize erros, né, relacionados à troca de medicação entre pacientes e também permita com que o técnico de enfermagem, especialmente, fique mais tempo presente junto ao paciente. Nesse sentido da segurança
com relação à administração de medicamentos, a gente tem também a checagem eletrônica. Então, o técnico de enfermagem, quando vai administrar a medicação, ele bipa a pulseira do paciente e depois bipa o medicamento. Então, o sistema nos ajuda como uma barreira de segurança, né, para poder, então, ver se está na hora certa, se o medicamento é correto. Então, a gente tem uma barreira que o sistema nos ajuda nisso. E falando em sistema, nós tivemos também nos últimos anos uma mudança bem significativa, que é impossível não falar nisso, que tem relação com o registro, os sinais vitais do paciente e o registro desses sinais vitais. O nosso sistema GHUSE hoje ele faz o interfaceamento de sinais vitais. Então, o nosso técnico de enfermagem, o enfermeiro, não precisa digitar os sinais vitais. O próprio sistema importa essas informações, né? Isso gera agilidade e também minimiza erros. E agora, para finalizar, eu vou trazer 2 exemplos que também são bem nossos da UTI, né? E que a gente tem muito orgulho deles, assim, que são os nossos grupos de trabalho relacionados com prevenção de infecção. A gente tem grupo de trabalho de prevenção de infecção relacionado de corrente sanguínea relacionada a catéter, de prevenção de infecção de pneumonia associada à ventilação mecânica e de prevenção de lesão por pressão, entre outros grupos de trabalho, né? E quem que compõe esses grupos? Então, esses grupos são compostos por todos os integrantes da equipe multiprofissional, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos os outros atores. A grande parte dos nossos enfermeiros e técnicos está inserido em pelo menos um desses grupos. E o que esses grupos fazem? Então, eles analisam continuamente os nossos indicadores assistenciais, fazem auditorias para identificar a adesão aos bundles, né, de prevenção e atividades educativas, né, identificando oportunidades de melhoria. Então, essa atividade ela ocorre, não é nos anos de acreditação, né, é uma atividade que ocorre continuamente lá no nosso serviço. E o outro ponto que eu gostaria de trazer como exemplo são os nossos rounds, né? O professor Ricardo está aqui e nos ajudou sempre ao longo desses anos de construção, né? Do modelo que a gente tem hoje de round multiprofissional. Nós temos diariamente um round no turno da manhã. Ao longo dos anos a gente evoluiu muito, hoje a gente tem um checklist estruturado, a gente tem a participação de vários membros da equipe multiprofissional. E a partir desse momento a gente constrói o plano terapêutico diário do paciente, né? Que fica na porta do box, disponível para toda a equipe, inclusive para a família consultar. Eu acho que são esses os exemplos que eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito que a acreditação ela não vem para mudar tudo, né? Mas ela vem para que a gente consiga organizar e dar visibilidade para várias coisas que a gente já faz tão bem. Obrigada, Érica. Muito obrigado. Mariana mencionou a importância e orgulho que temos de sermos um hospital-escola. Nada melhor que a nossa diretora de ensino possa trabalhar sob essa perspectiva do ponto de vista do seu objeto de trabalho como anestesista. Talvez nem esteja claro para todos nós, mas a anestesia foi a grande precursora do que a gente conhece hoje como qualidade e segurança. E na perspectiva do hospital de ensino é a gente poder de alguma forma pensar que as próximas gerações podem fazer ainda melhor do que a gente faz. Professora Luciana Stefani, por favor. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos. É muito bom a gente estar aqui e poder comentar um pouco em relação ao ensino no hospital. Do meu ponto de vista, eu acho, de todo mundo que trabalha com ensino, a acreditação dentro do hospital, ela muda como a gente vê as coisas, muda como a forma como a gente cuida dos pacientes, a forma como a gente se relaciona. E a gente, dentro desse universo todo, existem muitos aprendizes, né? E essa nossa tarefa aqui gira em torno de como a gente faz as mensagens chegarem nesses nossos aprendizes, né? E como que a gente consegue trabalhar todos os assuntos que precisam ser trabalhados de uma forma, né, que seja frutífera e que as pessoas tenham isso como introjetados, né? O adulto ele aprende diferente do que a criança, né? Então sempre que a gente quer
ensinar algo novo, a gente tem que pensar que o adulto aprende pelas experiências, ele tem que ver sentido e propósito naquilo que as pessoas estão querendo ensinar, ele tem uma prontidão para o aprendizado, né? E a acreditação ela tem tudo a ver com isso, porque existe um propósito em cuidar melhor dos pacientes, em dar mais segurança para os pacientes, em a gente ser uma instituição mais forte. E, então, assim, eu posso citar alguns exemplos que a gente tem trabalhado na diretoria de ensino em relação a esse aprendizado. Há muitos anos atrás, a gente iniciou com um treinamento pontual, que ele é um treinamento que continua todos os anos, por exemplo, que é a passagem do acesso central. Hoje, nenhum residente entra no hospital e pode direto passar um acesso central, que é uma veia profunda num paciente, sem antes ter treinado no centro de simulação. Antes nós treinávamos fora, agora nós temos um centro de simulação, mas então é um procedimento que causa, que tem vários riscos, né? E se entende aqui internacionalmente que fazer o procedimento num ambiente controlado antes de fazer no paciente é muito mais seguro, né? Os alunos, os residentes, eles manipulam os materiais, e a gente tem modelos que simulam o pescoço, que inclusive sai sangue venoso, arterial. A gente usa o ultrassom para fazer esse procedimento na simulação, num modelo muito semelhante ao que a gente vai vivenciar na vida real. Então, certamente, isso traz uma segurança. Então, esse é um exemplo. Treinamentos, por exemplo, de protocolos também é muito desejável que a gente possa propiciar. A gente teve, por exemplo, ano passado, um treinamento no protocolo de infusões, né, na oncologia, um treinamento multiprofissional. Então, aqui a gente traz a simulação como uma possibilidade de treinamento multiprofissional, onde várias equipes vão estar desempenhando seus próprios papéis, e a gente pode conversar sobre os procedimentos e sobre protocolos que precisam ser implementados na instituição. Então, são dois exemplos. A gente entende que existe um campo vasto de treinamento no hospital. A gente não está inventando a roda, né? Aqui tem a diretoria de enfermagem, tem o SED, que há muito tempo capacita todos os profissionais que chegam no hospital, né, da enfermagem, e também os que já estão no hospital, de uma forma muito sistemática e muito adequada, e é um exemplo que a gente tem que ser seguido, né, em relação a todas as outras áreas. Enfim, a gente tem simuladores também que são simuladores de alta tecnologia. Hoje em dia a gente tem evoluído para isso. Um outro exemplo, por exemplo, né, são as cirurgias videolaparoscópicas, que também tem um alto... exige uma habilidade importante de quem vai fazer essas cirurgias, e hoje nós temos os simuladores aqui no hospital público, único do Brasil, né, público, que tem esse simulador, para que os residentes, as pessoas que necessitam treinar antes de fazer esses procedimentos nos pacientes, podem fazer nos simuladores. Então, a tecnologia também nos permite aumentar a segurança. Enfim, são várias ações, treinamento. Então, a acreditação também nos traz, né, como é que vocês ensinam, como que é a relação preceptores, né, e residentes e médicos em treinamento, ou pessoas profissionais da multiprofissional em treinamento. Também existem, então, essa melhoria nesses treinamentos, né, nessa interface, por conta da acreditação. Nós temos um capítulo do ensino, né? E, por exemplo, hoje nós estamos lançando, hoje na sexta-feira, um programa de qualificação de preceptores, também no intuito de melhorar a nossa interface, então, ensino-assistência. Obrigada. Eu vou fazer uma síntese, assim, eu acho que uma coisa importante aqui é que a gente que estudou aqui, né, no hospital, na URGS, no hospital, enfim, fez residência, e quem trabalha aqui, está sempre alinhado com as evidências mais recentes da sua área de competência técnica. Eu acho que a acreditação colocou a gente alinhado também com outras competências para a gente poder fazer gestão de operações, melhoria da qualidade. Então, atende um pouco desse desejo do hospital de estar sempre, né, conhecendo o que tem de novo, assim, acompanhando
o que está sendo publicado, discutido, e justamente, né, permite que a gente, então, possa ter essa visão sistêmica que as gurias comentaram, Gabriela e Rochelle, assim, dessa perspectiva assim, de onde é que estamos inseridos e onde é que o meu trabalho está inserido dentro disso tudo, essa visão de que é preciso integrar diferentes equipes, né? Fazer as pessoas que operam no dia a dia, que trabalham no dia a dia, também participarem da discussão sobre a operação, ou a prestação da assistência, como a Érica comentou, dentro do CTI, a Mariana falaram, né? E por fim, assim, pensando que todo mundo que entra no hospital tem que entrar nessa vibe também, né? Que é o nosso acolhimento dos novos residentes e alunos e também dos novos colaboradores. Eu acho que, sintetizando um pouco assim, o que representa, assim, né? Além de, claro, falando pessoalmente também, um crescimento pessoal numa área que eu não conhecia, né? Então, acho que a acreditação, ela é só, assim, um pouco... Ela permite que cada um de nós e o hospital todo possa crescer e realmente, né, prestar uma assistência, um ensino, uma pesquisa de qualidade. E cada um desses depoimentos, assim, mostram como é que... representa um pouco dessa ideia, né, do somar, né, de todos nós para podermos acreditar o hospital. Obrigada, gurias. Muito obrigada mesmo. Eu queria convidar agora a gente para finalizar. E a gente vai fazer a foto oficial da nossa campanha, né? Então, quem está sentado na fila L, por favor, eu vou pedir que desça aqui para a gente pegar essas letras e fazer 2 palavras, vamos acreditar, e todo mundo vai sentar e a foto vai ser aqui de cima. Vamos lá, pessoal. Quem é que está na fila L? L é de lado. Desçam aqui, pessoal. E nós podemos... Lado para montar. Quem está na fila L, vamos acreditar. Vamos lá, peguem ali. Vamos acreditar. Quem está mais na ponta, pega o V ali. Levantado. Voltem para as filas com as suas letras, por favor. E o pessoal vai... E aí a gente vai se preparar para a foto. Vamos lá. Vamos acreditar aqui, tá? Tem gente suficiente? Não pode faltar gente para acreditar nesse hospital, pelo amor de Deus. Vamos. Todo mundo que está na fila L tem que descer, né? Para ajudar. E não é para ir embora, que senão não sai na foto, hein, pessoal? Vamos lá. Gurias, peguem a letrinha. Fazer a frase e ficar em pé. Mas eu já disse, eles estão em ordem, olha lá. Ó. Vamos acreditar. Ó, aqui chegou, aqui acertaram. Beleza. Vamos lá. Pessoal, agora a gente senta aqui. Ana Paula, fala para nós. Todo mundo levanta agora, pessoal. Vamos fazer uma foto bem bonita aqui junto com as palavras. Ó, a gente já está vendo aqui no telão, formou. Vamos bater. Todo mundo levanta a mão agora. Agora, os direitos, né? Enfim, acho que é no saguão ali, né? Então tá. Obrigada pela presença de vocês.